Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês. Pessoal, mais um podcast espartano. Hoje sim, nós vamos fechar o capítulo 6 do livro de Xerxes aqui, do capítulo de Xerxes do livro de Steven Pressfield, Portões de Fogo. Espero que vocês possam curtir aí as reflexões. Esse aqui não vai ter muita reflexão não. O vídeo passado teve bastante, né? Espero que vocês possam ter visto o podcast passado. E espero que vocês possam ter visto o vídeo também da crise dos 40 anos, né? Espero que vocês possam ter curtido aí algumas reflexões que eu fiz. Porque foi muito arrependimento, vários arrependimentos que eu tive. Coisas que se eu tivesse aprendido quando eu era mais novo, com certeza eu teria feito um futuro mais tranquilo, mais estável. Eu falo justamente disso nesse vídeo. Então, se ainda não viu, confere lá. E além das boas reflexões que a gente pode tirar quando a gente chega nos 40 anos e como é que a gente pode ser daqui para frente, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? Então, se você ainda não viu, Espartano, curte lá, curte esse vídeo lá, dá uma bisoiada nesse vídeo aí que ficou bacana pra caramba. Bom, e nesse vídeo aqui já não esquece de mandar aquela bicuda espartana no like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, né? Dá um arrumo no sininho, compartilha esse vídeo aí pra quem você curte aí, quem você acha que curte desenvolvimento pessoal, história de espartano, mentalidade guerreiro, mentalidade blindada, é isso aí, espartamos junto, pessoal. Bom, no último podcast espartano, eu falei muito sobre a questão de Ximenes querer se suicidar. Ximenes queria se matar, né? Ele estava muito mal, ele estava sentindo muita dor da vergonha, justamente por ter ficado se debatendo, se humilhando, se colocando como submisso, por não ter aguentado a ser açoitado, ser humilhado, ser torturado. E a gente sabe que é uma dor muito difícil, né, para o cara aguentar e não entrar em desespero, né? Muita gente fala, eu sou durão, mas bota o cara aí numa situação de desespero aí. O cara entrega, às vezes não consegue ser durão ali, naquele momento ali, né? O cara, o psicológico do cara, o emocional do cara, o limite físico, né, do corpo físico ali é testado ao máximo. E não consegue, às vezes, manter a mesma postura, né, pessoal? Bom, então no último podcast eu tinha falado sobre o Ximenes estava querendo realmente poupar o sofrimento de Omash e de Bruxiels. E fiz uma reflexão, né, que muitas pessoas de nossa família às vezes nos quer poupar de sofrer, mas acabam fazendo a gente sofrer mais, escondendo e omitindo certas informações, né? Isso é muito complicado. Eu tenho até um outro caso também de pessoas que às vezes elas estragam a própria saúde, né? Muita cigarro, muita bebida, né? Ou então usando droga e fala assim, o corpo é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Só que ela não tem noção que ela está se matando, ela não tem noção que ela está arrebentando com a saúde dela, ela não tem noção que ela vai ter que ficar no hospital, e ela não tem noção que ela está prejudicando um parente dela, os familiares dela, que vão ter que ficar no hospital com ela, que vão ter que ficar rezando por ela, que vão ter que ficar sofrendo por ela. E se ela morrer, pior ainda, vai deixar uma mãe aqui, um pai desamparado aqui, uns familiares aqui tristes, né? A sequela da tristeza fica para a família, né? Então a pessoa fala assim, eu vou me destruir mesmo, eu quero me matar mesmo, o meu corpo, minhas regras, mas é muito egoísta, né, o ato mesmo do suicídio em si, porque ele não pensa na família, não pensa nos amigos, não pensa nas pessoas que gostam dela, né, que tem amor por ela, e essa pessoa às vezes vai ter que carregar um fardo de uma mãe, né, que perdeu o filho por suicídio. A mãe vai ter que aguentar esse sofrimento pro resto da vida, né? Então é muito egoísta mesmo, é um ato muito egoísta, né? É um ato idiota e muito egoísta. Infelizmente eu tive amigos que partiram dessa vida nesse sentido, né? De autoextermínio e deixaram muito sofrimento pra gente que é amigo, a gente sente muita falta, deixou muito sofrimento para as pessoas da família. Então quando você bebe, quando você fuma, você acha que você está prejudicando você? Não, você está prejudicando seus familiares. Coloca isso na sua cabeça. Quando você faz as coisas achando que seu corpo, suas regras, não. Você está arrebentando todo mundo, você está sendo egoísta, violento. Entendeu? Eu tô bebendo meu corpo, meu irmão não tá nem aí, mas seu irmão que vai ter que ficar com você no hospital lá, se você ficar arrebentando sua saúde toda, entendeu? Seu pai, sua mãe, as pessoas que te amam que vai ficar do seu lado. Então para de se arrebentar aí, porque senão você vai dar prejuízo para eles, você vai tirar eles da área de conforto deles. Eles, em vez de estar com a vida equilibrada, tranquila e tal, não, tem que ficar cuidando de filho drogado no hospital. Olha que vida desgraçada que você traz para seus pais. Então, para de ser egoísta, para de achar que você está só se prejudicando, você está prejudicando todo mundo. É isso que você tem que colocar na cabeça. Bom, tirando agora essa lição de moral sobre drogas, enfim, autoextermínio, continuando aqui o capítulo, né, pessoal? Então, enfim, o Ximenes estava se sentindo inútil, né? Ele estava se sentindo inútil e ele realmente ali, ele fugiu ali para a floresta para tentar morrer, né?
E aí ele escolhe uma árvore ali de costas, né? E ali ele tenta ali praticamente cometer um autoextermínio, né? Sim, essa era uma árvore. Podia sentir o sono, irmão da morte, subir pelos meus pés. Sentia-me enfraquecer. Estava ali debaixo e entorpecido da cintura e pelo plexo solar. Quando o entorpecimento alcançasse ali o meu coração, eu imaginei que faria a passagem. Eu imaginei que iria morrer. Então ele começou a relaxar ali, ele já começou a sentir a morte chegando, né? Então um pensamento aterrorizante me ocorreu. E se essa fosse a árvore errada? Talvez eu devesse me apoiar naquela outra ali, ou naquela outra mais adiante. Fui tomado por um pânico de indecisão. Estava no lugar errado, eu tinha que me levantar, mas havia perdido o comando dos meus membros. Já estava muito fraco para isso. Gemi, estava falhando até mesmo para me tirar a minha vida, eu estava falhando nisso. Estava se sentindo tão fracassado que ele não conseguia nem tirar a própria vida. E ele começou a se sentir mal por isso. Ele não conseguia nem se suicidar, né? E aí quando o pânico e o desespero atingiram o ápice, ele levou um susto, porque apareceu um homem grande no bosque, bem diante dele. Bom, pessoal, a gente vê o seguinte: quando você tem dúvida, até para morrer, pessoa que está com dúvida na vida, eu tinha uma frase que eu falava antigamente, eu falava direto essa frase: quem tem dúvida sofre. E realmente, a gente deve ter dúvida das coisas, mas a gente deve buscar resolver a dúvida das coisas que a gente tem. Tudo que aí gera dúvida, gera conflito na gente, gera indignação, gera às vezes curiosidade, a gente tem que ir lá e tirar essa dúvida, né? E às vezes você só vai conseguir tirar a dúvida ou estudando ou entrando em ação, não tem jeito. Mas principalmente entrando em ação. Quando você entra em ação, independente do que as pessoas falem, que os estudos científicos falem, quando você entra em ação, você vai lá e tira a dúvida, você faz aquilo ali no seu próprio corpo, você tem a própria experiência e aí você pode tirar a sua própria conclusão, né? Que é uma coisa bem individual, um contexto bem individual, bem o universo de cada um, né? Então, eu falava muito sobre isso quando eu era mais novo, quem tem dúvida sofre, porque é isso, quando a pessoa é indecisa demais, quando ela não sabe o que ela quer direito, ela começa um projeto, larga um projeto, igual eu falei no vídeo de 40 anos aí, ela começa um projeto, larga um projeto, depois ela vai para outro projeto, depois ela larga o projeto, depois ela começa outro, ela não sabe direito o que ela quer, entendeu? Ela não faz nada direito, ela tenta fazer tudo e não faz nada. Ela não coloca foco, ela não coloca amor, ela não coloca toda a energia que ela poderia centralizar para um projeto só. Então ela fica fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, né? E com dúvida, olha, será que isso aqui vai dar certo? Ah, se não der, eu vou para isso aqui. Ah, se não der, e fica cheio de plano B, C, D. E Schwarzenegger fala, tem só plano A, não existe plano B, não existe plano B. E o Schwarzenegger é um cara que fez várias coisas na vida dele, né? É um cara que eu admiro demais aqui, que eu indiquei no grupo dos espartanos aí, o Arnold, né? Tem a série agora no Netflix agora, recomendo para todo mundo também do Arnold. É um cara que fez várias coisas ao mesmo tempo, porém em tempos diferentes, em ciclos diferentes. Primeiro ele foi o cara mais forte do mundo, depois ele foi o cara de Hollywood, o ator mais bem pago de Hollywood, depois ele foi simplesmente um dos políticos, governador da Califórnia. Mas foi em ciclos diferentes, ele focou em uma coisa só. Então você pode ser várias coisas ao mesmo tempo em ciclos diferentes, porque aí você vai poder focar melhor para cada coisa que você for fazer. Fica uma dica aí, inclusive até de produtividade aí, né? E inclusive fica até para mim mesmo, porque eu gosto também de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente se perde, às vezes a gente não consegue colocar aquele foco máximo, né? Mais expressivo. Muita gente inclusive já falou comigo, pô, esse canal seu no YouTube é bacana, você tem umas ideias boas. Mas, cara, você tem que fazer esse negócio impulsionar mais, você tem que investir mais e tal. E ainda não é o foco da minha vida, por incrível que pareça, né? Eu faço isso aqui mais como uma terapia mesmo e uma forma também de espalhar um pouco de conhecimento para o pessoal. Não tem muito sentido assim de fazer o trem ficar grande e tal, né? É lógico que todo mundo quer ficar grande e tal, mas é uma coisa que vai aos poucos mesmo, né? Bom, mas aí continuando a história, aí parou um homem na frente ali do Cheones na hora que ele ia tirar a própria vida. O meu primeiro pensamento foi o seguinte, Cheones falando aqui, né? O meu primeiro pensamento foi que ele poderia me ajudar a se mover, poderia me aconselhar, ajudar que ia me decidir ali, né? Juntos escolheríamos a árvore certa e ele poderia me apoiar contra ela. Ele poderia me ajudar a me matar de alguma forma, né? E de alguma parte da minha mente surgiu um pensamento meio dormente. O que um homem desse estaria fazendo uma hora dessa aqui, no meio dessa tempestade? Aí ele piscou assim, ele tentou entender com todas as forças, focar a visão dele, né?
Peraí, eu não tô conseguindo ver esse cara direito. Quem que é esse cara? Não era um sonho. Quem quer que fosse estava ali realmente estava ali. Ocorreu-me ele achou que poderia ser uma ilusão de ótica, não, mas realmente tinha uma pessoa ali mesmo, né? Ele realmente se certificou que tinha alguém ali perto. E aí ocorreu-me um tanto indistintamente que poderia ser um Deus. Ocorreu-me que poderia ser um anjo. Ocorreu-me que eu podia estar agindo de maneira ímpia com ele. Eu estaria insultando, certamente o decoro exigia que eu reagisse com terror ou reverência, ou que me prostrasse diante dele. Mas alguma coisa em sua postura, que não era solene, mas estranhamente extravagante, parecia me dizer: não se incomode com isso. Acatei. Parecia agradar-lhe. Eu sabia que ele ia falar, e quaisquer palavras que fossem proferidas seriam de suma importância para mim nessa minha vida terrena ou na vida que estava prestes a entrar, na vida do Hades. Bom, tinha de escutar com toda atenção e não ia me esquecer de nada. Os seus olhos encontraram os meus com uma gentileza divertida e delicada. Aí o homem que está ali em frente dele fala: sempre achei a lança. Falou ele com uma voz, com uma majestade que não poderia ser de outra coisa senão com a voz de um deus, né? Sempre achei a lança uma arma muito deselegante. Que coisa esquisita a se dizer, pensei eu. E por que deselegante? Tive a impressão de que a palavra era decisivamente deliberada. O preciso termo que o Deus buscava parecia conter um significado sutil, embora eu não fizesse a menor ideia de qual pudesse ser. Então vi o arco de prata pendurado em seu ombro. Sim, era o arqueiro em pessoa. Bom, pessoal, então aqui ele tem um encontro com o arqueiro. O arqueiro viu que ele estava querendo se matar ali. O arqueiro parou na frente dele, começou a analisar ele, né? Ele achou que era um deus ali no início, porque ele estava meio grogue, ele estava todo destruído ali, né? E ele achou que ele não sabia se ele estava já mais na Terra aqui, se ele já estava em outro plano. Mas de repente ele falou: não, realmente eu estou aqui, realmente tem um homem aqui, realmente E aí ele reconheceu pelo arco que tinha um arqueiro parado na frente dele, era um arqueiro, né? E aí ele reconhece, ó, Apolo, o atirador de longa distância. E aí, em um lampejo que não foi nem um raio, nem uma revelação, mas uma compreensão mais simples, menos elaborada do mundo, percebi tudo o que essas suas palavras e a sua presença implicavam. Soube o que ele queria dizer e o que eu devia fazer. A minha mão direita, os tendões rompidos, nunca mais me permitiriam eu fechar o punho de um guerreiro ou segurar uma haste de uma lança. Mas seus dedos podiam pegar e puxar a corda de um arco. A minha esquerda, apesar de nunca mais ser capaz de se fechar para segurar o escudo Oplon, ainda podia manter estável um arco, né, e esticá-lo até o fim. O arco me preservaria. O arco seria a minha arma. Os olhos do arqueiro devasaram gentilmente os meus por um último instante. Eu tinha compreendido. Seu olhar parecia não tanto me pegar. Agora serviria para mim? Quanto a confirmar o fato desconhecido para mim até aquele momento de que eu estivera a seu serviço durante toda a minha vida. Senti o calor voltar a meu plexo solar e o sangue avançar como uma maré em minhas pernas e meus pés. Ouvi o meu nome ser chamado lá embaixo. E assim escutei as vozes de Diomache e Bruxiels, né? Eles estavam alarmados à minha procura, correndo de um lado para o outro, e eles vieram até mim, né? E aí Diomache me alcançou, subindo com esforço e o cume nevado e penetrando cambaleando no bosque dos pinheiros. O que está fazendo aqui sozinho? Pude senti-la batendo com força em minhas bochechas, me abraçando, tirando seu manto para com ele me envolver. Ela chamou os Bruxiels, que estavam meio cego. Ele escalava a ladeira o mais rápido que ele conseguia. Estou bem, ouvi minha voz tranquilizá-la. Ela me bateu de novo, e então chorando me xingou por ser tão tolo e tê-los assustado tanto. Está tudo bem, Dio. Ouvi minha voz repetir, está tudo bem. Bom, e assim fecha o capítulo 6, pessoal. E a reflexão aqui igual eu falo, quando eu falei que quando uma pessoa é egoísta, né, no início aqui, que ela arrebenta com a vida dela, e às vezes não é simplesmente um suicídio direto, não, né? O filme Nosso Lar, né, da história do André Luiz, para quem gosta de espiritismo,
fala muito sobre isso. Existe o suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? É você fazer uma má alimentação, é você ser sedentário, é você não cuidar da sua saúde, é você tratar mal as pessoas. Isso é um suicídio indireto. Você faz mal para você mesmo, entendeu? Você bota álcool dentro do seu corpo direto, você coloca alimentos processados, você está se suicidando lentamente, né? Você está se matando todo dia, né? De forma parcelada, ou carnê parcelado, né? E aqui, como eu falei, a pessoa acha que ela, não, a minha vida que não presta, eu que vou morrer, que se dane o resto, meu corpo, minhas regras. Mas olha só, a Diomache e o Bruxiel já chegam aqui preocupados, já com sofrimento no rosto, né? Então, assim, você vê o tanto que a sua presença na sua vida, você pode até não gostar. Espartano, deixa eu falar uma coisa com você. Você pode até não gostar da sua vida, mas a sua vida é importante para um monte de pessoas, para sua família, para seus amigos. Você é uma pessoa que às vezes é muito querida por eles e não sabe. Então, a sua presença ela é essencial nesse mundo aqui, né? E você tem uma missão com a sua presença aqui, tá? Você tem capacidade intelectual, você às vezes você tem um talento que Deus te deu. E você podia estar usando isso para beneficiar muitas outras pessoas. Então, quando você se mata, além de você se matar, além de se podar, você arrebenta toda a sua família e arrebenta todas as outras pessoas, as missões que você poderia, os objetivos que você poderia alcançar, né, com aqueles talentos que você recebeu, as pessoas que você poderia futuramente ajudar na sua vida. Entendeu? Então, é um desperdício assim, dobrado, triplo, ao quadrado, né? Esse é o fato. Mas aqui, para a gente fechar aqui, a gente pega essa reflexão da seguinte forma. Xion estava se sentindo inválido. Imagina você ficar inválido, você ficar impotente, né? Um homem, eu dando um exemplo com impotência sexual, né? Que é uma parte muito delicada para um homem. Mas um homem, por exemplo, que ficou paraplégico também, né? A gente tem aqui no grupo Espartano da Vida Moderna, eu vou tentar entrevistar ele aqui também no meu canal, o Paulo Cadeirante. Você era normal, você andava com as duas pernas, de repente você vai para uma cadeira de rodas, você fica paralisado, né? E aí você tem que ressignificar sua vida, e aí você tem que continuar seguindo em frente, apesar dessa circunstância limitadora que te deixa impotente, né? Então olha só que complicado. Muita gente às vezes vai querer suicidar, vai entrar na depressão, vai querer morrer, e tem gente que continua seguindo em frente, que é o caso do Paulo. Tem gente que continua seguindo em frente e lutando e agradecendo a Deus. Olha, eu ainda estou vivo. Você tirou minhas pernas, mas você ainda me deu vida. Eu ainda posso produzir, eu ainda posso ajudar as pessoas, eu ainda posso passar minha mensagem, eu ainda posso ser útil nessa vida para a sociedade, para mim mesmo, né? Eu ainda posso fazer o bem, eu ainda posso evoluir mais espiritualmente. Então a gente tem que ter sempre gratidão nesses momentos de limitação. E no caso aqui, pessoal, às vezes a gente acha que as coisas realmente estão perdidas no nosso caminho, né? Aqui no caso aqui de Xiones, ele perdeu, ele quebrou o osso aqui, ele não conseguiria mais segurar uma lança, ele não conseguiria mais fechar o punho, então ele já estava se sentindo inválido. Tanto que ele falou, Diomache, você foi estuprada, mas você ainda pode ser uma mulher, você ainda pode casar, você ainda pode ter uma família, apesar desse estupro. Eu não, eu perdi aqui a minha mão praticamente, né? Então eu não consigo mais segurar uma lança, eu não consigo mais ir guerrear. Até que ele viu o arqueiro. Ele falou assim, não, eu posso guerrear de uma outra forma. Eu posso guerrear com arco e flecha. Eu posso atacar meus inimigos, eu posso defender a minha terra, eu posso defender meus amigos e a minha própria honra, ser um guerreiro com arco e flecha. É a situação que eu tenho porque apesar da mão quebrada, eu consigo segurar um arco e flecha e atirar. Então, essa foi a reflexão que o arqueiro meio que quis ajudar ele, falou. Né, quando ele fala na lança, nunca gostei muito de lança, né, ele fala, né, e aí ele tá, que coisa esquisita que esse cara tá falando, né, e ele fala, não, eu sempre achei a lança uma arma deselegante, mas no fundo ele tava dizendo o seguinte, ó meu amigo, nem que se você quisesse levantar uma lança, você ia conseguir, o seu negócio ele deu a luz assim, ó, o seu negócio é o arco e flecha. E aí, pessoal, a gente lembra essa história de um maestro aqui muito famoso aqui no Brasil, né, muito famoso mesmo. Essa história é muito baseada, é legal a gente olhar para a história aqui do livro, né, e fazer as reflexões com a vida moderna. E quem na vida moderna passou por esse tipo de situação, pessoal? O pianista João Carlos Martins, exatamente. João Carlos Martins, pianista, perdeu os movimentos da mão, não conseguia mais tocar piano, né, teve um problema de distonia, que é uma doença que gera uma paralisia, né?
E aí ele foi pianista brilhante, né, desde a infância. Ele falou, inclusive, que o pai dele também teve essa limitação também, que acho que o pai dele perdeu a mão mesmo, né? Mas ele, desde novo, ele já começou a ganhar um monte de coisa, de prêmio como pianista, excelente pianista, né? Usava as mãos como talento e, de repente, as mãos começou a falhar, né? Ele começou a ter esse tipo de paralisia aí e ele realmente não conseguia mais tocar piano. E aí ele teve que parar de tocar piano. Mas aí ele parou de lutar, ele parou de viver o mundo dele, ele largou a música? Não, ele virou um dos melhores maestros aí do Brasil aí, né? Ele virou um maestro aí super consagrado, né? E acabou se adaptando, se adaptou. Olha, já que eu não posso usar minhas mãos, né? Eu vou ser maestro, e ele não deixou de estar no meio, ele não deixou de estar na batalha, né? Ele não deixou de ser guerreiro. Ele se adaptou e continuou lutando, continuou seguindo em frente, né? Então é uma história muito bonita. É uma história que às vezes você acha que está limitado, que você acha que está perdido, às vezes você acha que está incapacitado, só que às vezes você tem outras capacidades. É isso que a reflexão fica aqui, entendeu? Eu era corredor, mas eu perdi minha perna. Mas às vezes o seu talento, intelectualmente, você pode atingir muito mais pessoas. Às vezes com um livro que você escreveu, você vai atingir muito mais pessoas do que usando a sua perna, entendeu? Então, assim, esse que é a reflexão. E o mais engraçado e mais curioso agora dessa história, né, do João Carlos Martins, né, é que agora, depois de 21 anos, através de uma luva biônica, que é a capa desse vídeo aí, ele voltou a tocar piano, pessoal. Ele voltou a tocar piano, né? A tecnologia, nesse caso, ajudou ele bastante, né? Era como se chegasse para Cheones e falasse, toma aqui, vou te dar uma mão robô agora. Agora você pode segurar uma lança de novo, né? E então tem esperança, existe esperança, né, pessoal? Eu acho que, assim, situações ruins vão acontecer na sua vida que vão te limitar. Quando essas situações acontecerem te limitar, procure outras alternativas de desenvolver seus talentos, né? E quem sabe no futuro, aquilo que te limitava, né, você possa arrumar uma forma tecnológica, né? Às vezes aí com inteligência artificial, com os métodos que está acontecendo hoje aí, né, na vida moderna, de voltar a ser o que você era antes, né? Mas é isso aí, eu acho que a reflexão hoje foi muito bonita, eu até me emociono um pouco com essa história, porque é muito legal a gente ver isso, né? O amor do cara pela música, ser pianista, né? E porque eu sou músico também, e eu fico pensando, eu toco bateria, se Deus tirasse meus braços, tirasse minhas mãos, né? Ou minhas pernas também, que eu preciso de perna para tocar. Então, o tanto que limitado, o tanto que eu ia ficar triste, chateado com essa situação, né? E eu ia ter que saber me adaptar. Mas até nisso, né, pessoal? Tem o baterista do Def Leppard aí, né? O cara não tem braço. O cara toca bateria com um braço só. Então, assim, é muito impressionante o que as pessoas são capazes de fazer, né? Elas se adaptar às situações contrárias da vida, né? E continuar seguindo em frente, continuar lutando, né? Até que apareçam tecnologias que possam fazer com que a gente volte à versão anterior, ou que às vezes nunca mais vai voltar, mas que pelo menos a gente não deixe de estar enfrentando a guerra, não deixe de estar seguindo nosso caminho, né? No caso dele aqui foi muito bonito porque ele sempre gostou de música, sempre estava ali junto tocando piano na orquestra, e como não podia mais tocar, virou um dos melhores maestros, né? Desenvolveu um outro talento assim brilhante, né? É uma história muito bacana. Bom, espartano, espero que vocês tenham gostado dessa história. Procurem mais a história de João Carlos Martins, procure aí, tem vários vídeos no YouTube, ele tocando piano com a luva biônica também, né? É uma história de superação, é uma história de um guerreiro da vida moderna. E é o que eu foco do meu canal aqui mesmo. Eu gosto de pegar histórias de superação, de gente que sofreu grandes dificuldades e conseguiu seguir em frente, conseguiu ressignificar, conseguiu arrumar alternativas aí para continuar na guerra, né? Então esse que é o ponto. No caso aqui de Cheones, beleza, você não vai conseguir mais segurar uma lança e tal, mas você vai ser um dos melhores arqueiros. A oportunidade que você tem é essa, então aproveite, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, bicudo espartano no like, arruma no sininho e espartamos junto. Arru!